Em julho de 1969, dois seres humanos caminharam sobre a superfície da Lua. Neil Armstrong e Buzz Aldrin passaram 21 horas e 36 minutos no solo lunar, enquanto Michael Collins orbitava acima deles no módulo de comando Columbia. A missão Apollo 11 representou um dos maiores feitos técnicos da história da humanidade. Utilizaram computadores com menos capacidade de processamento que uma calculadora moderna. Os engenheiros da NASA calculavam trajetórias à mão, verificavam-nas com réguas de cálculo e confiavam em sistemas que, pelos padrões actuais, parecem rudimentares. E, no entanto, conseguiram. 56 anos depois, a NASA prepara a missão Artemis II. 4 astronautas viajarão até a Lua, orbitarão o nosso satélite natural e regressarão à Terra. Não aterrarão. Não caminharão sobre o regolito lunar. Não plantarão bandeiras nem recolherão amostras. Simplesmente darão a volta à Lua e voltarão para casa. Esta realidade parece, à primeira vista, um retrocesso incompreensível. Se conseguimos aterrar na Lua em 1969, com tecnologia analógica e computadores primitivos, por que razão não conseguimos fazê-lo agora, com toda a potência computacional, os materiais avançados e o conhecimento acumulado de mais de meio século de exploração espacial? A resposta a esta pergunta revela muito mais do que uma mera questão técnica. Revela a verdadeira natureza do programa Apollo, as razões políticas e econômicas que o tornaram possível, os compromissos extraordinários que foram aceites, e a forma completamente diferente como abordamos hoje a exploração espacial. Compreender por que razão Artemis II não aterrará é compreender duas filosofias radicalmente distintas sobre o que significa ir ao espaço. Mas antes de mergulharmos nessa comparação, precisamos de estabelecer alguns factos que muitas vezes se perdem na narrativa popular sobre o programa Apollo. Factos que revelam uma história bem diferente daquela que a maioria de nós conhece. O programa Apollo foi, acima de tudo, um programa de guerra. Não uma guerra convencional, com exércitos e frentes de batalha, mas a Guerra Fria. Um conflito ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, que encontrou na corrida espacial um dos seus palcos mais visíveis. Quando o presidente John F. Kennedy anunciou, em maio de 1961, que os Estados Unidos enviariam um homem à Lua antes do final da década, não o fez motivado primariamente pela curiosidade científica ou pelo desejo de exploração. Fê-lo porque a União Soviética estava a vencer a corrida espacial de forma humilhante. Apenas um mês antes desse discurso, Yuri Gagarin tinha se tornado o primeiro ser humano a orbitar a Terra. Os soviéticos tinham lançado o primeiro satélite artificial, o Sputnik, em 1957. Tinham enviado a primeira sonda a atingir a Lua, a Luna 2, em 1959. Tinham enviado a primeira criatura viva à órbita terrestre e conseguido recuperá-la. Tinham fotografado o lado oculto da Lua pela primeira vez. Em praticamente todas as métricas da exploração espacial inicial, os soviéticos chegavam primeiro. Para Kennedy e para a administração americana, isto representava uma ameaça existencial à percepção de superioridade tecnológica dos Estados Unidos. Se a União Soviética conseguia dominar o espaço, talvez conseguisse dominar também o ar, a terra e os mares. A Lua tornou-se, assim, não um destino científico, mas um objetivo estratégico. Uma linha de chegada arbitrária, escolhida especificamente porque era suficientemente difícil para que os Estados Unidos pudessem, com um esforço monumental, chegar lá primeiro. Este contexto é crucial para compreender como o programa Apollo foi financiado e executado.
No seu pico, em 1966, a NASA recebia aproximadamente 4,4% do orçamento federal americano. Para colocar este número em perspectiva, em 2023, a NASA recebeu aproximadamente 0,4% do orçamento federal. Se a NASA recebesse hoje a mesma percentagem que recebia em 1966, o seu orçamento anual seria superior a 200 mil milhões de dólares. O orçamento real da agência em 2023 foi de aproximadamente 25 mil milhões de dólares. Esta diferença abismal no financiamento é, por si só, uma das razões pelas quais Artemis II não aterrará. Mas não é a única razão, nem sequer a mais interessante. O que torna verdadeiramente fascinante a comparação entre Apollo e Artemis é perceber que não estamos a tentar fazer a mesma coisa com menos dinheiro. Estamos a tentar fazer algo fundamentalmente diferente. E é aqui que a história se torna verdadeiramente complexa. O programa Apollo foi desenhado com um único objetivo: colocar um ser humano na Lua e trazê-lo de volta com vida. Tudo o resto era secundário. A ciência era importante, mas não crucial. A sustentabilidade era irrelevante. A reutilização de equipamento era impensável. Cada missão consumia completamente o hardware utilizado. O módulo lunar era deixado na Lua. O módulo de serviço era descartado antes da reentrada. Apenas a cápsula de comando regressava à Terra, e mesmo essa não era reutilizada. Os engenheiros da NASA, na era Apollo, tomaram decisões que hoje seriam consideradas inaceitáveis do ponto de vista da segurança. Não porque fossem imprudentes, mas porque operavam sob pressões que tornavam certas margens de risco aceitáveis, num contexto em que hoje não o seriam. Consideremos o computador de orientação do módulo lunar, o Apollo Guidance Computer. Esta máquina tinha uma memória RAM de aproximadamente 4 KB e uma memória ROM de 72 KB. Para comparação, uma fotografia de média resolução, tirada com um smartphone moderno, ocupa mais memória do que toda a capacidade de armazenamento do computador, que guiou os astronautas até a superfície lunar. O processador funcionava a aproximadamente 2 MHz, uma velocidade que seria considerada cômica pelos padrões atuais. E, no entanto, este computador foi suficiente. Foi suficiente porque os engenheiros que o programaram eram extraordinariamente competentes, porque o software foi escrito com uma eficiência que hoje é rara, e porque, em última análise, os astronautas podiam assumir o controle manual se o computador falhasse. Neil Armstrong fê-lo durante a descida do Apollo 11, quando percebeu que o computador os estava a guiar para um campo de pedregulhos. Assumiu o controle, pilotou o módulo lunar manualmente e aterrou com menos de 25 segundos de combustível restante. Este detalhe é frequentemente romantizado como um exemplo da coragem e perícia dos astronautas do Apollo. E foi, de facto, um momento de extraordinária competência. Mas também revela algo sobre as margens com que operavam. 25 segundos de combustível. Se Armstrong tivesse demorado meio minuto mais a encontrar um local de aterragem adequado, a missão teria terminado de forma muito diferente. O programa Apollo operou com margens que, em retrospectiva, parecem extraordinariamente apertadas, e pagou um preço por isso. Em janeiro de 1967, durante um teste de rotina na plataforma de lançamento, um incêndio deflagrou no interior da cápsula Apollo 1. Os astronautas Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee morreram em segundos, incapazes de abrir a escotilha que se abria para dentro e que a pressão interna tornava impossível de mover. A atmosfera de oxigênio puro a alta pressão dentro da cápsula
transformou um pequeno curto-circuito numa conflagração fatal. Este acidente atrasou o programa Apollo em quase 2 anos e levou a uma revisão profunda dos procedimentos de segurança e do design da nave. Mas mesmo depois das modificações, o programa continuou a operar com níveis de risco que hoje seriam considerados inaceitáveis. A missão Apollo 12 foi atingida por um raio 2 vezes durante a descolagem, causando falhas temporárias em múltiplos sistemas. A missão prosseguiu. A missão Apollo 13 sofreu uma explosão num tanque de oxigênio a mais de 300 mil quilômetros da Terra, forçando os astronautas a usar o módulo lunar como bote salva-vidas e a improvisar soluções para problemas que nunca tinham sido antecipados. Sobreviveram por uma margem extraordinariamente pequena. A missão Apollo 14 quase foi abortada quando o módulo lunar desenvolveu um problema nos sistemas de radar que impedia a descida automática. Os engenheiros em Houston conseguiram criar uma solução de software em tempo real que permitiu a missão continuar. Estas histórias são frequentemente contadas como triunfos do engenho humano, da improvisação e da coragem. E são, de fato, tudo isso. Mas também são histórias de um programa que operava permanentemente no limite das suas capacidades, onde a margem entre o sucesso e a catástrofe era frequentemente medida em segundos ou em kilobytes de memória. O programa Artemis foi concebido com uma filosofia radicalmente diferente. Não é um sprint para chegar primeiro. É o início de uma presença humana sustentável na Lua e, eventualmente, além dela. Os objetivos são diferentes. As margens de segurança são diferentes. A abordagem ao risco é diferente. E, por isso, o cronograma é diferente. A missão Artemis 1, lançada em novembro de 2022, foi uma missão não tripulada concebida para testar o foguetão Space Launch System e a cápsula Orion. A cápsula viajou até a Lua, orbitou-a e regressou à Terra após 25 dias no espaço. Aterrou no Oceano Pacífico com uma precisão notável, e os dados recolhidos permitiram aos engenheiros validar centenas de sistemas críticos. Durante esta missão, a cápsula Orion bateu o recorde de distância mais longínqua percorrida por uma nave espacial concebida para transportar seres humanos. Afastou-se mais de 430 mil quilômetros da Terra, ultrapassando o recorde estabelecido pelo Apollo 13 em 1970. Mas a missão também revelou problemas. O escudo térmico da cápsula Orion comportou-se de forma diferente do previsto durante a reentrada atmosférica. Em vez de se desgastar uniformemente, como os modelos previam, o material ablativo desprendeu-se em fragmentos de forma irregular. Este comportamento, embora não tenha comprometido a integridade estrutural da cápsula, nem a sua capacidade de proteger uma tripulação, foi suficientemente inesperado para exigir investigação adicional. Durante meses, as equipas de engenharia da NASA e da Lockheed Martin analisaram os dados da reentrada, os fragmentos de material recuperados e realizaram testes adicionais para compreender o fenômeno. Concluíram que a cápsula continuava segura para voos tripulados, mas que o comportamento do escudo térmico precisava de ser melhor compreendido antes de missões de superfície, onde as velocidades de reentrada seriam superiores. Este tipo de cautela, esta disposição para parar e investigar antes de prosseguir, é fundamentalmente diferente da abordagem do programa Apollo. No Apollo, os problemas eram frequentemente aceites como riscos conhecidos, mitigados na medida do possível, e depois tolerados em nome do objetivo maior. No Artemis, a filosofia é diferente. Não porque os engenheiros de hoje sejam mais competentes ou mais prudentes que os de ontem, mas porque o contexto político e social mudou completamente. Em 1960,
Perder astronautas era um risco aceite tacitamente como parte do preço da corrida espacial. Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee morreram e o programa continuou. Se algo semelhante acontecesse hoje, é quase certo que o programa seria cancelado, ou pelo menos suspenso durante anos, enquanto comissões de inquérito investigavam. Culpados eram identificados e reformas profundas eram implementadas. Esta mudança não é necessariamente negativa. Valorizar mais a vida humana é, em princípio, uma evolução positiva. Mas tem consequências para a forma como exploramos o espaço. Torna tudo mais lento, torna tudo mais caro. E torna perguntas como: por que razão não aterramos se já aterramos há 56 anos? Muito mais complexas do que parecem à primeira vista. Mas há mais razões técnicas genuínas, que explicam por que Artemis II não aterrará. E essas razões revelam algo surpreendente sobre o estado atual da tecnologia espacial. O foguetão Space Launch System, o veículo de lançamento do programa Artemis, é a máquina mais poderosa alguma vez construída pela NASA. Produz mais de 39 meganewtons de impulso na descolagem, superior ao do Saturn V, que lançou os astronautas do Apollo para a Lua. É capaz de colocar mais de 27 toneladas em trajetória lunar, uma capacidade que nenhum outro foguetão atualmente operacional consegue igualar. E, no entanto, esse sozinho, não é suficiente para repetir a missão Apollo. Não consegue transportar simultaneamente a cápsula Orion e um módulo lunar até a órbita da Lua. A arquitetura do Apollo, contudo, num único lançamento, não é replicável com a infraestrutura atual. Esta limitação pode parecer paradoxal. Como é possível que um foguetão mais potente que o Saturn V não consiga fazer o que o Saturn V fazia? A resposta está nos detalhes da missão. A cápsula Orion é significativamente maior e mais pesada que a cápsula Apollo. Foi concebida para viagens mais longas, com mais sistemas de suporte de vida, mais redundâncias, mais capacidade de manter uma tripulação viva e confortável durante semanas em vez de dias. Os sistemas de navegação são mais sofisticados. Os sistemas de comunicação são mais robustos. Os sistemas de controle ambiental são mais completos. Tudo isto adiciona massa. O módulo de serviço europeu, construído pela Agência Espacial Europeia e fornecido pela Airbus, também é maior e mais capaz que o módulo de serviço do Apollo. Transporta mais combustível, gera mais energia elétrica através de painéis solares e pode suportar missões mais longas. E o módulo lunar previsto para o programa Artemis, o Human Landing System, é uma nave completamente diferente do módulo lunar do Apollo. Na arquitetura atual, aprovada pela NASA em 2021, o lander selecionado para as primeiras missões de superfície é uma variante do Starship da SpaceX. O Starship é uma nave massiva, com cerca de 50 metros de altura, significativamente maior do que o módulo lunar do Apollo, que media pouco mais de 7 metros. Esta diferença de escala não é um capricho de design. O Starship foi concebido para transportar até 100 toneladas de carga à superfície lunar, comparado com as poucas centenas de quilogramas que o módulo lunar do Apollo conseguia transportar. Foi concebido para ser reabastecido em órbita, para ser reutilizável, para servir como base de operações para estadias prolongadas na superfície. Mas esta capacidade vem com um preço. Não cabe no topo de um foguetão, como o módulo lunar do Apollo cabia no topo do Saturn V. A arquitetura do Artemis requer múltiplos lançamentos. Requer que o Starship seja lançado separadamente, reabastecido em órbita terrestre através de uma série de voos de tanques, também baseados no Starship, e depois enviado para a órbita lunar, onde esperará pela chegada da tripulação na cápsula Orion.
Esta arquitetura é mais complexa, requer mais lançamentos, requer operações de transferência de combustível em órbita que nunca foram realizadas em grande escala. Requer que todas as peças do puzzle estejam prontas e operacionais ao mesmo tempo. E aqui chegamos ao cerne da questão. Em 2025, nem todas as peças estão prontas. O foguetão SLS está operacional. A cápsula Orion está operacional, embora com questões sobre o escudo térmico ainda sob investigação. Mas o Human Landing System, o Starship Lunar, não está operacional. A SpaceX ainda está a desenvolver e a testar o sistema. Os voos de teste do Starship têm progredido, com sucessos significativos em 2024, incluindo a recuperação do primeiro estágio Super Heavy pelas chopsticks da torre de lançamento. Mas ainda não houve um voo orbital completo com sucesso, nem uma demonstração de reabastecimento em órbita, nem um teste de aterragem lunar. A missão Artemis II está programada para não aterrar precisamente porque o sistema de aterragem não está pronto. Não é uma escolha conservadora por excesso de cautela. É uma realidade técnica. A missão voará com o hardware que está disponível e validado, o SLS e a Orion. Os 4 astronautas selecionados para a missão, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, viajarão até a Lua. Orbitarão o nosso satélite natural durante aproximadamente 10 dias, testarão os sistemas da Orion em ambiente lunar e regressarão à Terra. Esta missão é crucial não porque vá à superfície, mas porque validará os sistemas com uma tripulação humana a bordo. O Apollo 8, em dezembro de 1968, fez exatamente o mesmo. Orbitou a Lua sem aterrar. Foi a primeira vez que seres humanos viram a Terra como um todo, suspensa no vazio negro do espaço. Foi a primeira vez que seres humanos viram o lado oculto da Lua com os próprios olhos. Frank Borman, Jim Lovell e William Anders não pisaram solo lunar, mas a sua missão foi um passo essencial para que Armstrong e Aldrin pudessem fazê-lo 7 meses depois. Artemis II é, em muitos sentidos, o Apollo 8 desta nova era de exploração lunar. Uma missão de validação. Uma missão de preparação. Uma missão que parece menos dramática que uma aterragem, mas que é igualmente importante para que a aterragem eventualmente aconteça. A história do regresso humano à Lua não começa com o programa Artemis. Começa muito antes, num labirinto de programas cancelados, orçamentos cortados e visões ambiciosas que nunca se materializaram. Compreender por que razão demoramos mais de meio século a preparar um novo voo lunar tripulado exige recuar no tempo e examinar o que aconteceu depois do Apollo 17, a última missão a pousar na Lua, em dezembro de 1972. Quando Eugene Cernan subiu a escada do módulo lunar Challenger pela última vez, deixando as suas pegadas no vale de Taurus-Littrow, poucos imaginavam que passariam mais de 50 anos até que outro ser humano fizesse o mesmo. O programa Apollo tinha mais 3 missões planeadas, Apollo 18, 19 e 20, mas foram canceladas por razões orçamentais. O hardware estava construído, os astronautas estavam treinados, os locais de aterragem estavam selecionados, mas a vontade política tinha evaporado. A corrida espacial estava ganha. Os soviéticos tinham abandonado secretamente o seu programa lunar tripulado após uma série de falhas catastróficas do foguetão N-1, o seu equivalente do Saturn V. Sem competição, sem a urgência existencial que tinha alimentado o programa Apollo, o Congresso americano perdeu o entusiasmo pelo financiamento de viagens lunares. O dinheiro era necessário noutros lugares. A guerra do Vietnã consumia recursos.
Programas sociais exigiam atenção. A Lua, que durante uma década tinha sido o centro das atenções nacionais, tornou-se subitamente um luxo dispensável. A NASA adaptou-se como pôde. Redirecionou os seus esforços para o Space Shuttle, um veículo de lançamento reutilizável que prometia tornar o acesso ao espaço rotineiro e econômico. O Shuttle voou pela primeira vez em abril de 1981, quase 9 anos após a última missão Apollo. Durante 3 décadas, foi o cavalo de trabalho da exploração espacial americana, transportando satélites, construindo a Estação Espacial Internacional, realizando experiências científicas em microgravidade. Mas o Shuttle nunca foi concebido para ir à Lua. O seu design era optimizado para a órbita terrestre baixa, a altitudes entre 300 e 600 quilômetros. A Lua está a uma distância média de aproximadamente 384 mil quilômetros. São escalas completamente diferentes, que exigem capacidades completamente diferentes. Durante os anos 80 e 90, vários estudos e propostas foram elaborados para um regresso à Lua. A Space Exploration Initiative, anunciada pelo presidente George H. W. Bush em 1989, propunha uma base lunar permanente como trampolim para Marte. O custo estimado era de aproximadamente 400 mil milhões de dólares ao longo de 20 a 30 anos. O Congresso rejeitou a proposta. Em 2004, após o desastre do Space Shuttle Columbia, que se desintegrou durante a reentrada, matando 7 membros da tripulação, o presidente George W. Bush anunciou a Vision for Space Exploration. Esta iniciativa propunha o fim do programa Shuttle, o desenvolvimento de uma nova nave espacial para além da órbita terrestre, e um regresso à Lua até 2020, como preparação para missões a Marte. O programa resultante, denominado Constellation, começou a desenvolver 2 novas naves espaciais: a cápsula Orion para transportar astronautas e o foguetão Ares, em 2 versões, uma mais pequena para lançamentos tripulados e uma maior para cargas pesadas. Um novo módulo lunar, denominado Altair, estava também em desenvolvimento. O programa Constellation avançou durante vários anos, consumindo orçamento significativo. Mas em 2010 foi cancelado pela administração Obama. Uma revisão independente, liderada por Norman Augustine, tinha concluído que o programa estava subfinanciado e que os seus objetivos não eram alcançáveis com os recursos disponíveis. A Lua foi removida como destino prioritário. A nova política espacial direcionava a NASA para asteroides e, eventualmente, Marte. Mas nem tudo foi perdido. O Congresso, relutante em abandonar completamente os investimentos já realizados, mandatou a NASA a continuar o desenvolvimento de versões modificadas da cápsula Orion e do foguetão Ares. Nasceram assim a Orion Multipurpose Crew Vehicle e o Space Launch System, os mesmos veículos que hoje formam a espinha dorsal do programa Artemis. Esta história de avanços e recuos, de programas iniciados e cancelados, explica em parte por que razão o regresso à Lua demorou tanto. Não foi falta de capacidade técnica, foi falta de consistência política. Cada nova administração trazia novas prioridades, novos diretores para a NASA, novas visões sobre o que a exploração espacial deveria ser. Os engenheiros e cientistas adaptavam-se, redesenhavam, recomeçavam. Hardware era construído e depois abandonado. Conhecimento institucional era perdido quando equipas eram dissolvidas. O Saturn V, o foguetão que levou os astronautas à Lua, deixou de ser produzido em 1970. Os fornecedores que fabricavam os seus componentes fecharam ou mudaram de atividade. Os engenheiros que o desenharam reformaram-se ou morreram.
Os processos de fabrico específicos, muitos deles artesanais, foram esquecidos. Hoje, mesmo que quiséssemos construir um Saturn V novo, não conseguiríamos fazê-lo facilmente. Teríamos de reinventar muitos dos processos a partir do zero. Esta perda de capacidade industrial é um facto frequentemente ignorado nas discussões sobre por que razão não regressamos à Lua. Não é que tenhamos esquecido como ir à Lua, no sentido de ter perdido o conhecimento teórico. As leis da física não mudaram. Os princípios da propulsão de foguetões são os mesmos. Mas a capacidade prática de construir o hardware necessário evaporou-se com o tempo. O Space Launch System foi desenvolvido, em parte, utilizando tecnologias derivadas do Space Shuttle. Os boosters sólidos que flanqueiam o estágio central são versões alongadas dos boosters do Shuttle. Os motores RS-25 que propulsionam o estágio central são os mesmos motores que propulsionavam os orbitadores do Shuttle. Esta abordagem permitiu preservar algum conhecimento institucional e capacidade industrial, mas também introduziu limitações de design herdadas de uma arquitetura concebida para um propósito diferente. O resultado é um foguetão extraordinariamente capaz, mas também extraordinariamente caro. Cada lançamento do SLS custa aproximadamente 2 mil milhões de dólares, segundo estimativas do inspetor-geral da NASA, publicadas em 2022. Este custo inclui não apenas o foguetão em si, mas toda a infraestrutura de lançamento, as equipas de apoio e a natureza descartável do veículo. O SLS não é reutilizável. Após cada lançamento, todo o hardware é perdido. Compare-se isto com o Falcon Heavy da SpaceX, atualmente o foguetão mais potente do mundo em operação regular. Um lançamento do Falcon Heavy custa aproximadamente 150 milhões de dólares na sua versão totalmente reutilizável. O Falcon Heavy tem menos capacidade que o SLS, especialmente para trajetórias além da órbita terrestre, mas a diferença de custo é esmagadora. Esta disparidade reflete filosofias diferentes de desenvolvimento espacial. O SLS foi desenvolvido sob o modelo tradicional de contratação governamental, onde a NASA especifica detalhadamente o que quer e paga aos contratantes, pelo seu trabalho, independentemente do sucesso ou fracasso. Este modelo, denominado Cost Plus, garante margens de lucro aos contratantes, mas oferece poucos incentivos para redução de custos ou inovação. A SpaceX, pelo contrário, desenvolveu os seus foguetões com capital próprio e investimento privado, vendendo depois serviços de lançamento à NASA e a outros clientes. Este modelo, denominado Commercial Services, ou serviços comerciais, transfere o risco para a empresa privada, mas também permite maior flexibilidade e incentiva a eficiência. O programa Artemis utiliza uma mistura de ambos os modelos. O SLS e a cápsula Orion são desenvolvidos sob o modelo tradicional. O Human Landing System, o Starship lunar da SpaceX, é desenvolvido sob o modelo de serviços comerciais. A NASA paga um preço fixo pela entrega de um serviço específico: levar astronautas da órbita lunar à superfície e de volta, sem se envolver nos detalhes de como a SpaceX escolhe construir o seu hardware. Esta abordagem híbrida reflete as tensões políticas e econômicas que envolvem a exploração espacial americana. O SLS é construído pela Boeing e pela Northrop Grumman, com componentes fabricados em estados espalhados por todo o país, empregando milhares de trabalhadores em distritos eleitorais politicamente importantes. Cancelar o SLS significaria perder esses empregos, com consequências políticas óbvias. Os congressistas cujos distritos beneficiam do programa são, compreensivelmente, defensores entusiastas do mesmo. A SpaceX, sediada no Texas e na Califórnia,
representa uma abordagem diferente, mais concentrada geograficamente e menos dependente de apoio político disperso. A empresa tem conseguido resultados notáveis com orçamentos significativamente menores, mas também opera com uma cultura de risco e uma tolerância ao fracasso que seriam impensáveis numa agência governamental. Durante o desenvolvimento do Starship, a SpaceX perdeu vários protótipos em explosões espetaculares. Esse N8, esse N9, esse N10, esse N11, todos terminaram em bolas de fogo na instalação de testes de Boca Chica, no Texas. A empresa tratou estas falhas como parte normal do processo de desenvolvimento, aprendendo com cada uma e avançando rapidamente para o protótipo seguinte. Este modelo de falha rápida seria politicamente insustentável para a NASA, onde cada acidente seria investigado durante meses ou anos, com audiências congressionais e relatórios detalhados sobre quem era responsável e como garantir que nunca mais aconteceria. A diferença cultural entre o desenvolvimento tradicional e o desenvolvimento comercial é visível em quase todos os aspectos do programa Artemis. É visível na velocidade de desenvolvimento. É visível nos custos. E é visível nas expectativas sobre quando cada componente estará pronto. O Human Landing System deveria, originalmente, estar pronto para a missão Artemis III, inicialmente prevista para 2024. Essa data foi repetidamente adiada, primeiro para 2025, depois para 2026. E as estimativas mais recentes apontam para não antes de 2027, possivelmente mais tarde. Os atrasos devem-se parcialmente à complexidade técnica do sistema, que requer demonstrações de capacidades nunca antes realizadas, e parcialmente aos desafios que a SpaceX tem enfrentado no desenvolvimento do Starship. Enquanto isso, a missão Artemis II avança com o hardware que está disponível. A cápsula Orion voou com sucesso na missão Artemis I. Os sistemas foram testados e validados. As questões sobre o comportamento do escudo térmico foram investigadas. E, segundo a NASA, compreendidas suficientemente para permitir um voo tripulado. Os astronautas estão treinados e prontos. A missão não aterrará não porque a NASA seja incapaz, ou porque tenha perdido capacidades que tinha há 50 anos. Não aterrará porque o sistema completo, com todas as suas peças interligadas, ainda não está pronto. E porque a filosofia actual de exploração espacial valoriza a prudência e a segurança de formas que o programa Apollo nunca valorizou. Mas esta explicação, por si só, é incompleta. Para compreender verdadeiramente a diferença entre Apollo e Artemis, precisamos de olhar mais de perto para as missões em si. Precisamos de compreender o que os astronautas do Apollo fizeram exatamente quando aterraram na Lua, quais eram as suas capacidades reais, e como se comparam com o que o programa Artemis pretende alcançar. O módulo lunar do Apollo, aquela estranha máquina de aspecto frágil, com as suas pernas finas e a sua forma angular, era uma maravilha de engenharia minimalista. Pesava aproximadamente 15 toneladas na Terra, mas a sua estrutura era tão leve que um astronauta podia facilmente perfurar as paredes com uma ferramenta. Não era concebido para ser robusto. Era concebido para ser suficientemente robusto para cumprir a sua missão, e nem um grama mais pesado do que o necessário. O módulo tinha 2 estágios. O estágio de descida continha o motor principal de aterragem, os tanques de combustível, as pernas de aterragem e algum equipamento científico. O estágio de ascensão, no topo, continha a cabina pressurizada, onde os 2 astronautas viajavam, o motor de ascensão para regressar à órbita lunar e os sistemas de suporte de vida. A cabina era extraordinariamente pequena. Tinha um volume pressurizado de aproximadamente 6,5 metros cúbicos,
Para comparação, um carro familiar médio tem um volume interior de aproximadamente 2,5 metros cúbicos a 3 metros cúbicos. 2 astronautas em fatos espaciais volumosos passavam horas neste espaço minúsculo, dormindo em redes improvisadas, comendo comida liofilizada sem possibilidade de se sentarem porque não havia assentos. O módulo era pilotado de pé. As missões de superfície duravam entre 21 horas, no caso do Apollo 11, e aproximadamente 75 horas, no caso do Apollo 17. Os astronautas realizavam entre 1 e 3 caminhadas lunares por missão, denominadas EVAs, ou atividades extraveiculares. O tempo total fora do módulo variava entre 2 horas e meia, no Apollo 11, e mais de 22 horas no Apollo 17. Durante estas EVAs, os astronautas dependiam inteiramente dos sistemas de suporte de vida integrados nos seus fatos espaciais. Oxigênio, regulação de temperatura, comunicações, tudo era fornecido pelo fato. A autonomia era limitada. O Apollo 11 permitia EVAs de apenas 2 horas e meia. Missões posteriores, com fatos melhorados, permitiam EVAs de até 7 horas. O alcance dos astronautas na superfície também era severamente limitado. Nas primeiras missões, deslocavam-se a pé, o que restringia a sua exploração a um raio de poucas centenas de metros do módulo lunar. Se algo corresse mal, precisavam de conseguir regressar ao módulo antes que o oxigênio se esgotasse. Aventurar-se demasiado longe seria um risco inaceitável. As missões Apollo 15, 16 e 17, as chamadas missões J, transportaram rovers lunares, pequenos veículos elétricos que permitiam aos astronautas explorar distâncias muito maiores. O rover tinha uma velocidade máxima de aproximadamente 13 km por hora e uma autonomia de cerca de 92 km, limitada pela capacidade das baterias. Mas mesmo com o rover, os astronautas nunca se afastavam demasiado. A regra era sempre manter distância suficiente para poder regressar a pé ao módulo se o rover avariasse. A ciência realizada durante as missões Apollo foi significativa, mas limitada pelos constrangimentos de tempo e peso. Os astronautas instalaram conjuntos de instrumentos científicos denominados ALSEP, sigla para Apollo Lunar Surface Experiments Package. Estes instrumentos mediam atividade sísmica, fluxo de calor do interior lunar, características do vento solar e outras propriedades do ambiente lunar. Alguns destes instrumentos continuaram a transmitir dados para a Terra durante anos após o regresso dos astronautas. As amostras de rocha e solo recolhidas durante as 6 missões de superfície. Apollo totalizam aproximadamente 382 kg. Estas amostras têm sido estudadas continuamente desde então, com novas técnicas analíticas revelando informação que os cientistas de 1970 não tinham capacidade de extrair. Ainda hoje, laboratórios em todo o mundo estudam pedaços de Lua recolhidos há mais de meio século. Mas por mais valiosas que sejam estas amostras, representam apenas uma fração minúscula da diversidade geológica lunar. As 6 missões de superfície aterraram todas na face visível da Lua, em locais relativamente próximos do equador lunar. As regiões polares, onde missões robóticas recentes detectaram evidências de gelo de água, nunca foram visitadas. O lado oculto da Lua, com a sua geologia distintamente diferente, nunca foi explorado por humanos. O programa Artemis foi concebido para ir muito além do que o Apollo alcançou. A primeira aterragem tripulada, prevista para Artemis 3, terá como destino a região polar sul da Lua. Esta escolha não é arbitrária. As crateras permanentemente sombreadas nos polos lunares são os locais mais frios do sistema solar,
com temperaturas que podem descer abaixo de 200 graus Celsius negativos. Nestas condições extremas, o gelo de água pode existir de forma estável durante milhares de milhões de anos. A presença de gelo de água na Lua seria transformadora para a exploração espacial. A água pode ser dividida em oxigênio e hidrogênio, através de eletrólise. Oxigênio é respirável. Hidrogênio e oxigênio, combinados, são um combustível de foguetão extremamente eficiente. Uma base lunar com acesso a gelo de água poderia, em teoria, produzir o seu próprio ar e o seu próprio combustível, reduzindo dramaticamente a quantidade de recursos que precisam de ser transportados da Terra. Esta visão de sustentabilidade, de utilização de recursos locais, é central ao programa Artemis. O objetivo não é visitar a Lua uma ou duas vezes e depois abandoná-la novamente. O objetivo é estabelecer uma presença permanente, uma base onde astronautas possam viver e trabalhar durante semanas ou meses de cada vez, onde a ciência possa ser realizada de forma contínua em vez de em sprints de poucos dias. Para alcançar este objetivo, o programa Artemis está a desenvolver infraestrutura que o Apollo nunca teve. A Lunar Gateway, uma estação espacial em órbita lunar, servirá como ponto de passagem para tripulações a caminho da superfície. O Human Landing System da SpaceX transportará até 4 astronautas de cada vez, comparado com os 2 do módulo lunar Apollo. Os fatos espaciais de nova geração, desenvolvidos pela Axiom Space sob contrato com a NASA, oferecerão maior mobilidade e maior autonomia do que os fatos Apollo. A escala da ambição é completamente diferente, e é precisamente por isso que está a demorar tanto tempo. Não estamos a tentar fazer de novo o que fizemos em 1969. Estamos a tentar fazer algo muito mais difícil, muito mais ambicioso e muito mais sustentável. Mas esta explicação, por mais satisfatória que seja do ponto de vista técnico e estratégico, deixa uma pergunta importante por responder. Se o programa Artemis é tão ambicioso, se representa um salto tão significativo além do que o Apollo alcançou, por que razão o progresso parece tão lento? Por que razão missões que deveriam ter voado em 2020 estão agora adiadas para 2027 ou além? A resposta a esta pergunta revela as tensões e contradições no coração da exploração espacial contemporânea. E é para essa resposta que nos viramos agora. O programa Artemis foi oficialmente anunciado em maio de 2019, durante a administração Trump. A diretiva era clara e ambiciosa: aterrar a primeira mulher e o próximo homem na Lua, até 2024, o último ano do que seria um potencial segundo mandato presidencial. Este prazo era, desde o início, reconhecido como extremamente agressivo pela comunidade técnica. Mas a pressão política para demonstrar progresso visível era intensa. O nome do programa foi escolhido com simbolismo evidente. Artemis era a irmã gêmea de Apolo, na mitologia grega, deusa da lua e da caça. O nome sinalizava continuidade com o passado, mas também diferença. O programa que traria a primeira mulher à superfície lunar. A escolha refletia uma consciência de que a exploração espacial do século XXI não poderia ser simplesmente uma repetição da exploração dos anos 60. Mas entre o anúncio e a realização, existe um abismo preenchido por detalhes técnicos, decisões orçamentais, negociações políticas e desafios de engenharia. E é nesses detalhes que encontramos as verdadeiras razões para o ritmo aparentemente lento do programa. Comecemos pelo foguetão. O Space Launch System, como mencionado anteriormente, é uma evolução de tecnologias desenvolvidas para o Space Shuttle. Os motores RS-25 que propulsionam o estágio central
São, na verdade, motores que voaram anteriormente em missões do Shuttle. A NASA decidiu reutilizar estes motores, já construídos e pagos, em vez de desenvolver motores completamente novos. Esta decisão economizou tempo e dinheiro no curto prazo, mas criou constrangimentos de longo prazo. Os motores RS-25 são extraordinariamente sofisticados. Quando foram desenvolvidos nos anos 70, representavam o estado da arte em propulsão de foguetões. São motores de ciclo fechado com pré-combustão escalonada, capazes de operar a pressões de câmara extremamente elevadas. São também extremamente complexos e caros de fabricar. Cada motor RS-25 custa aproximadamente 146 milhões de dólares, segundo dados da NASA de 2023. O problema é que os motores RS-25 foram concebidos para ser reutilizáveis. No contexto do Shuttle, cada motor voava múltiplas vezes, amortizando o seu elevado custo ao longo de dezenas de missões. No contexto do SLS, os motores são descartados após cada voo, afundando no Oceano Atlântico junto com o resto do estágio central. Isto significa que o custo do motor é suportado por uma única missão, em vez de ser distribuído por muitas. A NASA está a trabalhar com a Aerojet Rocketdyne para produzir novos motores RS-25. Mas o ritmo de produção é lento e o custo permanece elevado. Esta limitação industrial afeta diretamente o número de missões que podem ser realizadas. Se só consegues produzir 4 motores por ano, e cada foguetão precisa de 4 motores, só consegues lançar um foguetão por ano, independentemente de quão rápidos sejam os outros elementos do programa. Os boosters sólidos do SLS apresentam constrangimentos semelhantes. Fabricados pela Northrop Grumman, são versões alongadas dos boosters que voavam no Space Shuttle. Cada booster tem 5 segmentos em vez dos 4 do Shuttle, proporcionando mais impulso, mas também mais complexidade de fabrico. A produção é realizada numa única instalação em Promontory, Utah, e o ritmo de produção é limitado pela capacidade dessa instalação. A cápsula Orion, construída pela Lockheed Martin, com um módulo de serviço europeu fornecido pela Airbus Defence and Space, representa um investimento de desenvolvimento de aproximadamente 17 mil milhões de dólares até a data. Este custo elevado reflete parcialmente a complexidade inerente de uma nave espacial concebida para viagens além da órbita terrestre, e parcialmente as ineficiências do modelo de contratação tradicional. A Orion é significativamente mais capaz que qualquer cápsula espacial anterior. Pode suportar 4 astronautas durante até 21 dias em voos lunares. Os seus sistemas de suporte de vida são redundantes e robustos. Os seus sistemas de navegação podem operar autonomamente em caso de perda de comunicação com a Terra. O seu escudo térmico foi concebido para suportar velocidades de reentrada de aproximadamente 40 mil km por hora, mais rápidas que qualquer nave tripulada anterior. Mas a capacidade vem com peso, e o peso tem consequências. A cápsula Orion, com o seu módulo de serviço, pesa aproximadamente 26 toneladas. Para comparação, a cápsula Apollo, com o seu módulo de serviço, pesava aproximadamente 30 toneladas. Mas essa configuração incluía também o módulo lunar no interior da coifa de carga. A Orion sozinha é mais pesada que toda a arquitetura de missão do Apollo, excepto o módulo lunar. Este peso significa que a capacidade restante do SLS para transportar carga adicional é limitada. Na configuração atual, denominada Block 1, o SLS consegue colocar aproximadamente 27 toneladas em trajetória lunar, subtraindo a massa da Orion,
resta muito pouca margem para hardware adicional. Não há capacidade para transportar um módulo lunar no mesmo lançamento, como o Saturn V fazia. A NASA planeia desenvolver versões mais potentes do SLS no futuro. O Block 1B substituirá o estágio superior actual por um estágio mais poderoso denominado Exploration Upper Stage. O Block 2 adicionará boosters mais potentes. Estas versões aumentarão significativamente a capacidade do foguetão, mas o seu desenvolvimento levará anos e consumirá orçamento adicional. Entretanto, a arquitetura de missão do Artemis depende de múltiplos lançamentos coordenados. Para uma missão de superfície, o Human Landing System precisa de ser lançado separadamente e posicionado em órbita lunar antes da chegada da tripulação na Orion. Se o HLS for baseado no Starship, como atualmente planeado, precisará de ser reabastecido em órbita terrestre através de uma série de voos de tanque antes de poder viajar até a Lua. Esta complexidade logística é vastamente superior à do Apollo. No Apollo, um único lançamento transportava tudo o necessário para a missão: tripulação, módulo de comando, módulo de serviço e módulo lunar. A missão podia partir assim que o foguetão estava pronto. No Artemis, múltiplos elementos precisam de estar prontos simultaneamente. Múltiplos lançamentos precisam de ser coordenados com precisão, e qualquer atraso num elemento afeta toda a cadeia. O Starship que a SpaceX está a desenvolver como Human Landing System representa simultaneamente a maior promessa e o maior risco do programa Artemis. Se funcionar conforme planeado, revolucionará completamente a economia da exploração espacial. Um Starship completamente reutilizável, capaz de transportar 100 toneladas para qualquer ponto do sistema solar, reduziria o custo por quilograma de carga para valores sem precedentes na história da exploração espacial. Mas o Starship ainda não funciona conforme planeado. Os testes de voo têm mostrado progresso significativo. O quarto voo de teste integrado, em junho de 2024, conseguiu pela primeira vez uma aterragem controlada do protótipo da nave no Oceano Índico. O quinto voo, em outubro do mesmo ano, demonstrou a captura do primeiro estágio Super Heavy pelos braços mecânicos da torre de lançamento, uma capacidade crucial para a reutilização. O sexto voo, em novembro de 2024, avançou ainda mais, embora a nave tenha sido perdida durante a fase final do voo. Estes progressos são notáveis e demonstram a capacidade da SpaceX de iterar rapidamente e aprender com cada teste. Mas entre demonstrar componentes individuais e ter um sistema operacional certificado para voos tripulados, existe uma distância considerável. Para que o Starship possa ser utilizado como Human Landing System, precisa de demonstrar múltiplas capacidades que ainda não foram testadas. Precisa de demonstrar transferência de propelente em órbita, uma operação que nunca foi realizada em grande escala. Precisa de demonstrar aterragem de precisão na superfície lunar, em terreno potencialmente irregular e com poeira que pode obscurecer os sensores. Precisa de demonstrar descolagem da superfície lunar, uma operação que não permite erros porque não há segunda oportunidade. Precisa de demonstrar a capacidade de manter astronautas vivos e confortáveis durante semanas de missão. Cada uma destas capacidades requer desenvolvimento, teste e validação extensivos. E mesmo a velocidade impressionante de desenvolvimento da SpaceX não pode comprimir indefinidamente os prazos necessários. A Blue Origin, a empresa espacial fundada por Jeff Bezos, foi selecionada em 2023 como segundo fornecedor de Human Landing System. O seu lander, denominado Blue Moon Mark II, oferece uma arquitetura diferente, potencialmente complementar à da SpaceX.
Mas o desenvolvimento deste sistema está ainda mais atrasado que o do Starship. A Blue Origin tem sido historicamente mais conservadora e mais lenta no seu desenvolvimento do que a SpaceX. A existência de 2 fornecedores foi uma decisão deliberada da NASA para reduzir o risco programático. Se um fornecedor encontrar dificuldades técnicas intransponíveis, o outro pode potencialmente assumir. Mas também significa dispersão de recursos e complexidade adicional na coordenação. A Lunar Gateway, a estação espacial em órbita lunar, que servirá como ponto de transferência para missões de superfície, está em desenvolvimento por um consórcio internacional. O primeiro módulo, denominado Power and Propulsion Element, foi construído pela Maxar Technologies. O módulo habitacional, HALO, foi construído pela Northrop Grumman. Os primeiros elementos da Gateway deverão ser lançados num único foguetão Falcon Heavy em 2025 ou 2026. A Gateway não é estritamente necessária para uma primeira aterragem lunar. As primeiras missões, Artemis, poderão realizar-se sem ela, com a Orion a encontrar-se diretamente com o Human Landing System em órbita lunar. Mas a Gateway é central à visão de longo prazo do programa, proporcionando um local onde tripulações podem descansar antes e depois de missões de superfície, onde equipamento pode ser armazenado, onde a transição entre diferentes veículos pode ser realizada em segurança. Esta complexidade, todos estes elementos interdependentes que precisam de funcionar em conjunto, explica muito do tempo necessário para concretizar o programa Artemis. Não estamos a construir um foguetão e uma cápsula. Estamos a construir um sistema de sistemas, uma arquitetura completa de exploração que pretende ser sustentável durante décadas. Mas há também factores menos técnicos que contribuem para os atrasos. A incerteza orçamental crônica do programa é um deles. O Congresso americano aprova orçamentos anualmente, e a NASA nunca sabe com certeza quanto dinheiro terá disponível de um ano para o outro. Esta incerteza dificulta o planeamento de longo prazo e força frequentemente decisões subóptimas. Em alguns anos, o Congresso apropriou mais dinheiro para o programa Artemis do que a administração tinha solicitado. Em outros anos, cortou elementos específicos enquanto financiava outros. Esta imprevisibilidade propagou-se através de todo o programa, causando atrasos em cascata que se acumularam ao longo dos anos. As mudanças de administração também têm impacto, embora menor do que em décadas anteriores. A administração Biden, que sucedeu à administração Trump, manteve o programa Artemis no essencial, embora tenha abandonado o prazo irrealista de 2024. O novo administrador da NASA, Bill Nelson, um ex-senador e ex-astronauta, continuou a defender o programa como prioridade da agência. Mas pequenas mudanças de ênfase e de prioridade acumularam-se, contribuindo para reajustamentos que consumiram tempo. A pandemia de Covid-19, iniciada em 2020, teve impacto significativo no desenvolvimento do programa. As instalações de fabrico foram encerradas durante meses. Os engenheiros trabalharam remotamente, com menor eficiência em tarefas que requeriam presença física. Os testes foram adiados. As cadeias de fornecimento foram perturbadas. Embora a exploração espacial não seja frequentemente mencionada entre os sectores afetados pela pandemia, a realidade é que 2 anos de progresso foram significativamente impactados. E depois há a questão, raramente discutida publicamente, mas sempre presente nas conversas internas da indústria, da escassez de experiência prática em missões humanas além da órbita terrestre. Os últimos astronautas a viajar além da órbita terrestre fizeram-no em dezembro de 1972. 52 anos depois, já não há ninguém ativo na NASA ou nas empresas contratantes
com experiência direta nesse tipo de missão. O conhecimento teórico existe. Os documentos estão arquivados. Os procedimentos foram escritos. Mas a experiência prática, o conhecimento tácito, que vem de ter feito algo, de ter lidado com os problemas inesperados que surgem sempre quando a teoria encontra a realidade, esse conhecimento foi perdido com o tempo. Os astronautas atualmente em treino para Artemis são extraordinariamente competentes. Reed Wiseman, comandante da missão Artemis II, voou anteriormente para a Estação Espacial Internacional e passou 165 dias em órbita. Victor Glover, piloto da missão, foi o primeiro astronauta negro a realizar uma missão de longa duração na ISS. Christina Koch detém o recorde feminino de permanência contínua no espaço, com 328 dias. Jeremy Hansen, astronauta canadiano, será o primeiro não-americano a viajar além da órbita terrestre. Mas nenhum deles voou para além da órbita terrestre baixa. Nenhum deles experimentou a navegação em espaço profundo, as comunicações com atraso de vários segundos, o isolamento psicológico de estar mais longe da Terra do que qualquer ser humano desde 1972. Aprenderão tudo isto pela primeira vez, numa missão real, com os riscos reais que isso implica. Esta falta de experiência recente afeta não apenas os astronautas, mas toda a organização. Os controladores de missão em Houston nunca monitorizaram uma nave tripulada em espaço profundo. Os engenheiros de sistemas nunca responderam a uma emergência a 400 mil quilômetros de distância. Os procedimentos foram escritos, os simuladores foram construídos, mas nada substitui verdadeiramente a experiência. É precisamente por isso que Artemis II é tão importante, mesmo não aterrando na Lua. A missão reconstruirá competências que a NASA perdeu durante 5 décadas de ausência do espaço profundo. Testará sistemas com uma tripulação real. Identificará problemas que os simuladores não conseguem replicar. Preparará toda a organização, astronautas, controladores, engenheiros, para as missões mais complexas que se seguirão. Este processo não pode ser acelerado indefinidamente. Há um ritmo natural de aprendizagem, de absorção de experiência, de desenvolvimento de confiança. O programa Apollo moveu-se a uma velocidade extraordinária, porque operava sob pressões extraordinárias e aceitava riscos extraordinários. O programa Artemis move-se mais lentamente porque as pressões são diferentes e os riscos aceitáveis são menores. Há uma história que raramente é contada quando se discute o programa Apollo. Uma história que ilumina de forma particular a diferença entre a exploração espacial de então e a de agora. É a história do risco aceite, das margens de segurança apertadas e das decisões que foram tomadas com pleno conhecimento de que poderiam resultar em tragédia. Quando Neil Armstrong pilotou o módulo Lunar Eagle até a superfície da Lua, no dia 20 de julho de 1969, não estava apenas a enfrentar os desafios técnicos imediatos da aterragem. Estava a aceitar uma probabilidade de sobrevivência que a NASA estimava internamente em cerca de 90%. 1 em cada 10. Essa era aproximadamente a probabilidade de que algo corresse fatalmente mal. Esta estatística não era especulação pessimista. Era uma avaliação técnica baseada no número de sistemas críticos, na probabilidade de falha de cada um e na ausência de redundâncias em muitos casos. O módulo lunar tinha um único motor de ascensão. Se esse motor não funcionasse quando chegasse o momento de deixar a superfície, os astronautas morreriam na Lua sem possibilidade de resgate. Não havia backup. Não havia plano B. Ou o motor funcionava, ou não funcionava.
a administração Nixon tinha um discurso preparado para o caso de Armstrong e Aldrin ficarem presos na Lua. William Safire, então redactor de discursos presidenciais, escreveu um texto intitulado In Event of Moon Disaster, que Nixon leria se a missão terminasse em tragédia. O documento foi tornado público décadas depois, e a sua existência revela muito sobre as expectativas reais da época. Este nível de risco era aceite porque o contexto o permitia. A Guerra Fria criava uma urgência que justificava sacrifícios. Os astronautas eram pilotos de teste, habituados a aceitar probabilidades desfavoráveis como parte da sua profissão. A sociedade americana, marcada pela Segunda Guerra Mundial e pela Guerra da Coreia, tinha uma tolerância ao sacrifício militar que se estendia ao programa espacial. Hoje, o contexto é radicalmente diferente. Não há urgência geopolítica comparável. A China tem um programa espacial ambicioso, mas a dinâmica não é a mesma da corrida espacial com a União Soviética. Não há percepção de ameaça existencial. O público americano e o público mundial têm expectativas muito diferentes sobre segurança e sobre o valor da vida humana. Quando o Space Shuttle Challenger se desintegrou 73 segundos após o lançamento em janeiro de 1986, matando os 7 membros da tripulação, incluindo a professora Christa McAuliffe, o programa Shuttle foi suspenso durante quase 3 anos. A investigação subsequente revelou que os engenheiros da Morton Thiokol, fabricante dos boosters sólidos, tinham alertado que as temperaturas frias da manhã do lançamento poderiam comprometer os O-rings, que selavam as juntas dos boosters. Os gestores da NASA pressionaram para avançar com o lançamento. O desastre do Challenger transformou a cultura de segurança da NASA, mas não completamente. Em fevereiro de 2003, o Space Shuttle Columbia desintegrou-se durante a reentrada atmosférica, matando novamente 7 astronautas. A causa foi um pedaço de espuma isolante que se tinha desprendido do tanque externo durante o lançamento e danificado o escudo térmico da asa esquerda. Os engenheiros tinham identificado o impacto durante a missão, mas a gestão minimizou o risco. Após o Columbia, a NASA passou por uma transformação ainda mais profunda. Os relatórios da Columbia Accident Investigation Board criticaram não apenas as falhas técnicas, mas a cultura organizacional que permitia que preocupações de segurança fossem ignoradas ou minimizadas. O programa Shuttle continuou por mais 8 anos, até 2011, mas com procedimentos de segurança dramaticamente mais rigorosos e com um reconhecimento institucional de que a gestão do risco era tão importante quanto a engenharia. O programa Artemis herdou esta cultura de segurança pós-Columbia. Cada decisão é avaliada através de múltiplos níveis de revisão. Os dissidentes são encorajados a expressar as suas preocupações. E existe um processo formal para que vozes minoritárias sejam ouvidas antes de decisões críticas. As margens de segurança são calculadas com conservadorismo. Os planos de contingência são desenvolvidos para cenários que provavelmente nunca acontecerão. Esta abordagem é sem dúvida mais segura, mas é também mais lenta. Cada revisão adicional leva tempo. Cada análise de risco consome recursos. Cada plano de contingência requer desenvolvimento e teste. O resultado é um programa que avança de forma metódica, por vezes frustrantemente lenta para quem observa de fora, mas com uma probabilidade de sucesso significativamente maior do que o programa Apollo tinha. A comparação é frequentemente feita com a indústria da aviação comercial. Nos primeiros dias da aviação, os acidentes eram frequentes e aceites como parte do preço do progresso. Ao longo de décadas, a indústria desenvolveu práticas de segurança, procedimentos de manutenção, protocolos de treino,
e uma cultura de reportar e aprender com os erros que tornou o transporte aéreo extraordinariamente seguro. Hoje, voar num avião comercial é estatisticamente mais seguro do que conduzir até ao aeroporto. Esta transformação não aconteceu rapidamente. Levou gerações de aprendizagem, de acumulação de experiência, de desenvolvimento de sistemas que antecipam e mitigam riscos. A indústria espacial está num ponto muito mais inicial desta trajetória. Apenas cerca de 600 pessoas viajaram ao espaço em toda a história da humanidade. Comparado com os milhares de milhões de voos comerciais realizados desde o início da aviação, a base de experiência é minúscula. O programa Artemis está, de certa forma, a tentar comprimir esta evolução. Está a tentar alcançar níveis de segurança comparáveis aos da aviação comercial madura, com uma fração da experiência operacional. Isto requer análises detalhadas, testes extensivos e uma enorme quantidade de trabalho preparatório que não resulta em lançamentos espetaculares ou em manchetes de jornal. O escudo térmico da cápsula Orion é um exemplo concreto desta abordagem. Quando a missão Artemis primeira regressou à Terra, em dezembro de 2022, os engenheiros observaram que o material ablativo do escudo se tinha comportado de forma diferente do previsto pelos modelos computacionais. Em vez de se desgastar uniformemente, o material tinha se fragmentado em pedaços de dimensões variáveis. A NASA poderia ter declarado a missão um sucesso completo e avançado rapidamente para Artemis II. A cápsula sobreviveu à reentrada. Os sistemas funcionaram. Os dados de teste foram recolhidos. Mas, em vez disso, a agência iniciou uma investigação detalhada sobre o comportamento do escudo térmico. Equipes de engenheiros passaram meses a analisar os dados, a realizar testes adicionais em laboratório, a refinar os modelos computacionais. A conclusão foi que o escudo térmico continuava adequado para voos tripulados, mas que o fenômeno de fragmentação era um comportamento do material que não tinha sido corretamente modelado. As velocidades de reentrada de Artemis I eram comparáveis às que a Artemis II enfrentaria, e os dados mostravam que a cápsula mantinha integridade estrutural e proteção térmica adequadas. Esta conclusão demorou mais de um ano a ser validada. Durante esse tempo, o lançamento de Artemis II, inicialmente previsto para novembro de 2024, foi adiado. Críticos apontaram que este tipo de cautela excessiva era precisamente a razão pela qual o programa avançava tão lentamente. Defensores argumentaram que a alternativa, descobrir um problema fatal durante um voo tripulado, seria infinitamente pior. O debate sobre o nível adequado de cautela num programa espacial não tem resposta objetiva. É uma questão de valores, de tolerância ao risco, de como equilibramos a urgência da exploração com a responsabilidade para com as vidas dos astronautas. Pessoas razoáveis podem discordar sobre onde esse equilíbrio deve estar. O que é claro é que o programa Artemis opera num extremo diferente do espectro do que o programa Apollo, e que esta diferença é intencional, refletindo mudanças profundas na cultura da NASA, nas expectativas da sociedade e na compreensão do que significa conduzir operações espaciais de forma responsável. Mas há outra dimensão desta questão que merece exploração: a dimensão humana. Os astronautas de Artemis II, aqueles que irão orbitar a Lua sem aterrar, como é que encaram esta missão que parece, superficialmente, menos dramática do que as missões Apollo que a precederam por mais de meio século? Reid Wiseman, o comandante, tem falado publicamente sobre esta questão. Em entrevistas, descreveu a missão como um passo essencial e não como uma missão incompleta. Sublinhou que Artemis II testará sistemas críticos que nunca foram testados com tripulação,
desde os sistemas de navegação em espaço profundo até aos protocolos de comunicação com atrasos de vários segundos. Descreveu a emoção de ser um dos primeiros humanos em 52 anos a ver a Terra como um todo suspensa no vazio do espaço. Christina Koch, que será a primeira mulher a viajar além da órbita terrestre, articulou uma perspectiva diferente, mas complementar. Descreveu a missão como uma responsabilidade histórica, a de abrir caminho para as missões de superfície que se seguirão. Notou que a sua presença na tripulação representa uma mudança significativa desde os dias do Apollo, quando todas as posições de astronauta eram ocupadas por homens, e que esta visibilidade tem impacto real na forma como jovens mulheres veem as suas possibilidades de carreira. Victor Glover, o piloto e o primeiro homem negro a viajar além da órbita terrestre, expressou perspectivas semelhantes sobre representação e sobre o significado mais amplo da missão. Notou que a diversidade da tripulação de Artemis II não é simbólica, mas funcional, refletindo o facto de que a NASA recruta agora astronautas de um universo muito mais amplo de candidatos do que fazia nos anos 60. Jeremy Hansen, o astronauta canadiano, acrescenta ainda outra dimensão. A sua presença representa a natureza internacional do programa Artemis, uma parceria que inclui a Agência Espacial Europeia, a Agência Espacial Canadiana e a Agência de Exploração Aeroespacial Japonesa, entre outras. O programa Apollo era exclusivamente americano, um projeto nacional que usava recursos nacionais para alcançar objetivos nacionais. O programa Artemis é fundamentalmente diferente. Uma colaboração internacional com custos e benefícios, distribuídos entre múltiplos países. Esta internacionalização tem vantagens significativas. Distribui o custo do programa. Agrega capacidades técnicas de múltiplas nações. Cria incentivos para que países se mantenham comprometidos, mesmo quando as suas próprias prioridades políticas mudam. A Estação Espacial Internacional demonstrou que este modelo pode funcionar, mantendo-se operacional através de múltiplas administrações americanas e múltiplas mudanças de governo nos países parceiros. Mas a internacionalização também adiciona complexidade. Decisões que poderiam ser tomadas rapidamente dentro de uma única agência nacional requerem agora coordenação entre múltiplas burocracias. Equipamento tem de ser compatível através de fronteiras. Padrões técnicos têm de ser harmonizados. Comunicações têm de acontecer em múltiplas línguas. Tudo isto leva tempo. O módulo de serviço europeu da Orion é um exemplo desta complexidade. Construído pela Airbus na Alemanha e em França, sob contrato com a Agência Espacial Europeia, representa uma contribuição europeia significativa ao programa Artemis. A ESA fornece o módulo em troca de lugares de astronautas europeus em missões futuras e de acesso aos recursos científicos da Lunar Gateway. Este é um acordo que beneficia ambas as partes, mas que também significa que qualquer problema com o módulo de serviço requer coordenação transatlântica para resolver. A Agência Espacial Japonesa contribui sistemas críticos para a Lunar Gateway, incluindo um módulo habitacional e componentes do sistema de suporte de vida. A Agência Espacial Canadiana fornece um braço robótico derivado do Canadarm da Estação Espacial Internacional. Itália, através da empresa Thales Alenia Space, contribui para módulos pressurizados. A lista de contribuições internacionais é extensa e cresce continuamente. Esta arquitetura distribuída é mais resiliente a mudanças políticas em qualquer país individual, mas é também mais difícil de coordenar. Quando o presidente Kennedy anunciou o objetivo de ir à Lua, a NASA podia mobilizar recursos e tomar decisões com uma velocidade que seria impossível num consórcio internacional.
Hoje, alcançar consenso entre múltiplas agências espaciais requer diplomacia, paciência e disposição para compromissos. A China, que não participa no programa Artemis devido a restrições legais americanas que proíbem cooperação espacial bilateral, está a desenvolver o seu próprio programa lunar. A Agência Espacial Nacional Chinesa anunciou planos para aterrar astronautas na Lua antes de 2030. O programa chinês tem progredido de forma impressionante, com missões robóticas bem-sucedidas à superfície lunar e ao lado oculto da Lua. Esta competição emergente com a China não tem a intensidade da corrida espacial com a União Soviética, mas não é irrelevante. Há vozes no Congresso americano que argumentam que os Estados Unidos não podem permitir que a China chegue primeiro à Lua nesta nova era de exploração. Há preocupações sobre implicações estratégicas de quem controla recursos lunares. Há um reconhecimento de que a liderança tecnológica tem consequências geopolíticas. Mas a resposta a esta competição não tem sido acelerar o programa Artemis aceitando mais riscos, como aconteceu durante a era Apollo. Tem sido, até agora, manter o curso, confiando que uma abordagem sustentável acabará por prevalecer sobre um sprint insustentável. Esta escolha reflete, talvez, uma maturidade que não existia nos anos 60. A consciência de que chegar primeiro não significa muito se não se conseguir manter a presença. A compreensão de que um acidente catastrófico adiaria o programa por anos ou décadas, independentemente da pressão competitiva. A aceitação de que algumas corridas são melhor vencidas por resistência do que por velocidade. Os objetivos de longo prazo do programa Artemis são genuinamente ambiciosos. Estabelecer uma presença humana sustentável na Lua. Utilizar recursos lunares para apoiar operações espaciais. Desenvolver tecnologias que possam, eventualmente, levar humanos a Marte. Transformar a humanidade numa espécie multiplanetária. Estes objetivos não podem ser alcançados por uma missão dramática, seguida de 5 décadas de abandono, como aconteceu após o Apollo. Requerem investimento consistente ao longo de gerações. Requerem infraestrutura que se acumula ao longo do tempo. Requerem aprender com cada missão e aplicar essa aprendizagem nas missões seguintes. A missão Artemis II, que não aterrará na Lua, é um passo nesse caminho mais longo. Não é o destino, é o processo. E compreender essa diferença é essencial para avaliar corretamente onde estamos na exploração espacial contemporânea. Quando olhamos para o céu nocturno e vemos a Lua, vemos o mesmo objeto que os astronautas do Apollo viram há mais de meio século. A mesma face iluminada, as mesmas crateras visíveis, a mesma luz refletida do Sol. A Lua não mudou, mas a nossa relação com ela transformou-se completamente. Para a geração que assistiu às missões Apollo, a Lua foi conquistada e depois abandonada. 6 aterragens, 12 pessoas a caminhar sobre a sua superfície, e depois silêncio. Durante décadas, a Lua foi tratada como uma conquista passada. Um troféu na prateleira da história, visitada apenas por sondas robóticas, que ampliaram o nosso conhecimento, mas não a nossa presença. Para a geração que cresceu depois do Apollo, a Lua foi sempre um destino hipotético. Algo que os humanos já tinham feito, mas não faziam mais. Uma demonstração de que era possível, mas não uma atividade contínua. Os anos passaram e a memória das missões Apollo desvaneceu-se gradualmente da consciência coletiva, substituída por imagens de rovers em Marte e de sondas nos confins do Sistema Solar. Agora, estamos num momento de transição. A geração que viu o Apollo 11 ao vivo está a envelhecer. Dentro de mais 1 ou 2 décadas, não haverá ninguém vivo que se lembre de onde estava quando Armstrong deu o primeiro passo lunar.
Mas, simultaneamente, uma nova geração está a preparar-se para regressar. Não como visitantes breves, mas como residentes que estabelecerão a primeira presença humana sustentável fora da Terra. A missão Artemis II representa exatamente este ponto de transição. 4 astronautas, nascidos depois das missões Apollo, viajando numa nave construída com tecnologia do século XXI, repetindo uma trajetória que não foi seguida desde 1972. Não é uma repetição do passado, é uma ponte para o futuro. Os sistemas a bordo da cápsula Orion ilustram esta transformação. Os computadores que guiarão a nave são milhões de vezes mais potentes que o Apollo Guidance Computer. Os sistemas de navegação utilizam GPS para determinação de posição na proximidade da Terra e navegação estelar automática em espaço profundo. Os sistemas de comunicação transmitem dados a velocidades que os engenheiros do Apollo não podiam imaginar. Mas a física fundamental não mudou. A Lua está à mesma distância. A gravidade exerce a mesma força. O vácuo do espaço é igualmente implacável. Os astronautas de Artemis II enfrentarão os mesmos desafios fundamentais que os seus predecessores enfrentaram: sobreviver num ambiente que é hostil à vida humana, navegar através de um vazio onde pequenos erros podem ser fatais, confiar nas máquinas e nos colegas em situações onde não há margem para dúvida. A trajetória planeada para Artemis II levará a tripulação mais longe do que qualquer ser humano jamais viajou. A nave seguirá uma órbita de retorno livre, passando pelo lado oculto da Lua a uma altitude de aproximadamente 130 quilômetros e afastando-se depois até mais de 430 mil quilômetros da Terra. Este ponto mais distante, denominado apoastro, ultrapassará o recorde estabelecido pelo Apollo 13 em 1970. Durante a passagem pelo lado oculto da Lua, a tripulação ficará sem comunicação direta com a Terra durante aproximadamente 45 minutos. Não haverá satélites de retransmissão nesta primeira missão tripulada. Os astronautas estarão genuinamente sozinhos, mais isolados do resto da humanidade, do que qualquer pessoa viva jamais esteve. Este momento de isolamento total será breve, mas significativo. Os astronautas do Apollo também o experimentaram, mas não podemos saber exatamente como será para uma tripulação do século XXI, acostumada à conectividade constante, enfrentar a desconexão absoluta. Os relatos dos astronautas após a missão proporcionarão uma perspectiva única sobre a experiência psicológica da exploração do espaço profundo. A duração total da missão será de aproximadamente 10 dias, desde o lançamento no Centro Espacial Kennedy até a amarragem no Oceano Pacífico. Durante este tempo, a tripulação testará os sistemas de suporte de vida da Orion em condições reais, verificará os procedimentos de navegação, avaliará a capacidade da nave de manter comunicações estáveis através das distâncias envolvidas e recolherá dados sobre os efeitos da radiação espacial nos sistemas eletrônicos e potencialmente nos corpos humanos. A questão da radiação é particularmente importante para missões de longa duração na Lua e além. A órbita terrestre baixa, onde a Estação Espacial Internacional opera, está parcialmente protegida pelo campo magnético da Terra. A Lua não oferece esta proteção. Os astronautas na superfície lunar estarão expostos à radiação cósmica galáctica e a partículas do vento solar de forma muito mais direta. Os fatos espaciais e os habitats da superfície terão de fornecer proteção adequada. Os astronautas terão limites de tempo que podem passar fora de ambientes blindados. As missões terão de ser planeadas considerando eventos de partículas solares, erupções no Sol que podem aumentar dramaticamente os níveis de radiação,
Compreender melhor estes riscos é um dos objetivos científicos do programa Artemis. A cápsula Orion transporta dosímetros e outros instrumentos para medir a radiação durante a missão. Artemis II. Os dados recolhidos informarão o design de sistemas de proteção para missões posteriores. O manequim de teste denominado Commander Munikin Campus, que voou na missão Artemis 1 não tripulada, transportava sensores de radiação em múltiplos pontos do corpo simulado. Os dados dessa missão estão a ser analisados para compreender melhor a distribuição de doses de radiação que um astronauta receberia. A questão do escudo térmico discutida anteriormente foi resolvida para a satisfação das equipas de engenharia. A NASA anunciou em janeiro de 2025 que a investigação sobre o comportamento do material ablativo estava concluída e que a cápsula estava certificada para voos tripulados. A explicação técnica envolve a interação entre o calor da reentrada, a composição química do material ablativo e a forma como gases são libertados e fragmentos se desprendem. O comportamento observado, embora diferente das previsões iniciais, não compromete a integridade estrutural, nem a capacidade de proteção térmica. Este tipo de aprendizagem, descobrir que um sistema se comporta diferentemente do previsto, mas ainda dentro de margens aceitáveis, é precisamente o que missões de teste, como Artemis I, são concebidas para revelar. É melhor descobrir estas surpresas com uma cápsula não tripulada do que com astronautas a bordo. E é melhor ainda compreender completamente o comportamento antes de enviar uma tripulação. O lançamento de Artemis II está previsto para setembro de 2025. Embora esta data possa ser ajustada dependendo da preparação final do hardware e das condições de lançamento. O foguetão SLS será transportado para a plataforma de lançamento 39B no Centro Espacial Kennedy, semanas antes da data prevista, permitindo verificações finais e ensaios de contagem decrescente. A plataforma 39B é historicamente significativa. Foi uma das duas plataformas utilizadas para lançar missões Apollo e foi posteriormente modificada para o programa Shuttle. Agora, redesenhada novamente para o SLS, representa uma continuidade física com a era Apollo. Os astronautas de Artemis caminharão pelas mesmas estruturas por onde os astronautas de Apollo caminharam, embora quase tudo tenha sido reconstruído ou modificado ao longo das décadas. O Centro de Controlo de Missão em Houston também mantém esta continuidade. A sala de controlo utilizada para Artemis é tecnologicamente moderna, com ecrãs digitais e estações de trabalho computadorizadas, mas ocupa o mesmo edifício, o mesmo complexo que controlou as missões Apollo e Shuttle. Os controladores de voo sentam-se em posições que têm nomes herdados de décadas anteriores. Capcom para comunicações com a tripulação, Flight para o diretor de voo, GNC para navegação e controlo. Esta mistura de continuidade e inovação define o programa Artemis. Não é uma ruptura completa com o passado, nem uma repetição do passado. É uma evolução, construída sobre fundações estabelecidas há mais de meio século, mas orientada para um futuro que os pioneiros do Apollo não podiam imaginar completamente. A missão Artemis III, que se seguirá a Artemis II, será a primeira a aterrar astronautas na superfície lunar desde 1972. A data exata continua incerta, dependendo do desenvolvimento do Human Landing System e de outros fatores, mas a NASA mantém o objetivo de realizar esta aterragem antes do final da década. Quando acontecer, será fundamentalmente diferente das aterragens Apollo. Os astronautas descerão para a superfície num veículo muito maior, provavelmente o Starship da SpaceX, capaz de transportar muito mais equipamento e de suportar estadias muito mais longas.
O local de aterragem será na região polar sul, perto de crateras permanentemente sombreadas onde pode existir gelo de água. Os objetivos científicos serão mais ambiciosos, focados não apenas em compreender a geologia lunar, mas em avaliar recursos que possam suportar presença humana sustentável. As missões subsequentes, Artemis IV e além, construirão sobre estas fundações. A Lunar Gateway entrará em operação, fornecendo uma estação de passagem em órbita lunar. Sistemas de superfície serão instalados gradualmente, habitats pressurizados, veículos de mobilidade, sistemas de geração de energia, potencialmente sistemas de extração de recursos. Ao longo de anos e décadas, uma presença lunar sustentável emergirá, tijolo a tijolo, sistema a sistema. Esta visão pode parecer distante quando olhamos para o estado atual do programa, com os seus atrasos frequentes e os seus desafios técnicos persistentes. Mas é importante recordar quanto foi alcançado. O foguetão mais potente alguma vez construído pela NASA completou o seu primeiro voo com sucesso. A cápsula de exploração do espaço profundo mais avançada alguma vez construída foi testada em condições reais. Uma tripulação está treinada e pronta para viajar mais longe do que qualquer ser humano desde 1972. Os obstáculos restantes são significativos, mas não intransponíveis. O Human Landing System está em desenvolvimento ativo, com progressos visíveis a cada teste do Starship. Os acordos internacionais estão em vigor, com parceiros comprometidos e a contribuir sistemas críticos. O financiamento, embora sempre sujeito às vicissitudes do processo político, tem sido relativamente estável. A pergunta com que começamos, por que razão Artemis II não aterrará se o Apollo 11 o fez há 56 anos, tem uma resposta multifacetada. Não aterrará porque o sistema completo ainda não está pronto. Não aterrará porque as filosofias de segurança são diferentes. Não aterrará porque os objetivos são mais ambiciosos. Não aterrará porque construir capacidade sustentável leva mais tempo do que conseguir uma conquista única. Mas estas são respostas técnicas e organizacionais. Há também uma resposta mais profunda, mais difícil de articular, mas igualmente verdadeira. Não aterramos ainda porque, como espécie, ainda estamos a aprender como existir além da Terra. Os primeiros passos são sempre hesitantes. Os primeiros sistemas são sempre imperfeitos. O conhecimento acumula-se lentamente, através de sucessos e fracassos, através de missões que parecem modestas, mas que constroem as fundações para o que vem depois. Os astronautas de Artemis II viajarão à Lua, não como conclusão de uma jornada, mas como continuação de uma. Levarão consigo o legado do Apollo, a prova de que é possível, mas também a responsabilidade de construir algo mais duradouro. Quando olharem para a Terra suspensa no vazio, pequena e azul e infinitamente preciosa, verão o mesmo espetáculo que os astronautas do Apollo viram. Mas trá-lo-ão de volta para uma humanidade que está, finalmente, a preparar-se para ficar. O regresso à Lua não é uma repetição da história. É o próximo capítulo de uma história que começou há milhões de anos, quando os primeiros hominídeos olharam para o céu nocturno e perguntaram o que eram aquelas luzes. É uma história de curiosidade, de ambição, de recusa em aceitar que os nossos horizontes são fixos. É uma história que ainda está a ser escrita, por engenheiros em salas de controlo, por astronautas em simuladores, por cientistas em laboratórios, por todos aqueles que olham para cima e imaginam possibilidades. A Lua espera paciente e imutável, como esperou durante milhares de milhões de anos. E nós estamos, finalmente, a regressar. Não para a conquistar novamente, mas para a habitar.
Não para plantar bandeiras, mas para construir fundações. Não para provar um ponto geopolítico, mas para expandir os limites do que significa ser humano. Artemis II não aterrará na Lua, mas abrirá o caminho para missões que o farão e para missões que irão além, para asteroides, para Marte, para destinos que ainda nem conseguimos nomear. É um passo numa jornada que durará gerações. E como todos os primeiros passos, é tanto um fim quanto um começo. Quando a cápsula Orion amarar no Oceano Pacífico, quando os astronautas emergirem para o ar terrestre que não respiravam há 10 dias, quando os helicópteros de recuperação os transportarem para o navio que espera, esse momento será simultaneamente a conclusão de uma missão e a abertura de um portal. A humanidade terá provado, mais uma vez, que o espaço profundo está ao nosso alcance. E desta vez, não tencionamos deixá-lo escapar.